Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia. O Senhor é bom o tempo todo. Acalme. Feche os teus olhos. É momento de continuarmos neste lugar. O lugar da presença. O lugar onde nós ouvimos a sua voz, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estar aqui, Pai, nessa manhã. Eu e os meus irmãos, Senhor, para te adorar, para se alegrar, Senhor, na tua presença. Para ouvir, Senhor, a tua voz, o teu direcionamento, a tua vontade, Pai, e se render a ela, Pai. Por isso, Senhor, continua, Pai, ministrando os nossos corações, Pai, nessa manhã. Olha para o meu coração e o coração dos meus irmãos. E tudo aquilo, Pai, que é necessário, Senhor, que seja feita a tua vontade, Pai, em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que eu seja instrumento teu, Pai, aqui nessa manhã. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento. Fala, Senhor, através da minha boca. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal da mídia, se puder colocar o tema, carregadores da presença. Quantos aqui querem a presença de Deus? Amém? Todos nós queremos a presença de Deus, amém? Queremos estar na presença, queremos a presença. Mas desejar essa presença, querer essa presença, é diferente de carregar essa presença. O Senhor, Ele trouxe esse tema hoje para que eu e você se atentasse àquilo que verdadeiramente Ele nos criou para sermos carregadores da presença. A minha missão e a sua missão é essa: levar a presença de Deus aonde nós estivermos, aonde Ele nos enviar, que a presença dEle vá conosco. E não é quando eu falo aonde nós estivermos, aonde a gente ir, a presença vá conosco, não é porque ela deixa de estar conosco, mas é o consciente, é a sua identidade, é o que você carrega como verdade nisso. Porque quando nós falamos o Espírito de Deus está aqui, talvez passa pela sua cabeça que o Espírito ele está aqui passando somente nesse lugar, e não. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Então nós precisamos quebrar esse pensamento que o Espírito de Deus Ele está no lugar porque Ele veio, Ele decidiu estar naquele lugar. Não. Nós somos os carregadores da presença. Precisamos dar uma importância, precisamos ter um zelo por isso. 2 Samuel, capítulo 6. Deixa eu olhar o horário.
11 horas. Capítulo 6. Versículo 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram a Baalá e em Judá para buscar a arca de Deus, a arca sobre qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aio andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Então, com muita alegria ali, o povo ia carregando ali a arca. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Então Davi decidiu aqui trazer a arca para Jerusalém, e a intenção era boa. A intenção era trazer a arca, né, a presença de Deus ali para o centro do reinado de Davi, centro de Israel, Jerusalém. Então ele queria, né, a presença de Deus no centro do reino, mas primeira tentativa aconteceu colocando a arca sobre um carro novo, puxado por bois. Então ele fez ali da maneira que era normal carregar as coisas naquela época. E ele achou que não tinha nada demais. Quantas vezes a gente, por achar que são normais conduzir alguma situação da nossa vida, nós fazemos de boa intenção, não é ruim, mas fazemos sem perguntar ao Senhor qual é a vontade dEle, o que agrada a Ele, como agrada a Ele eu fazer isso, de que forma é melhor para Ele eu tenho que fazer isso. Então, em muitas áreas da nossa vida, nós se encontramos dessa forma. Não é uma forma ruim, não é errado, mas fazemos sem consultar a Deus. E aí, quando os bois tropeçaram, Uzá estendeu a mão para segurar a arca e morreu. Aí, Davi, ele ficou abalado nesse período, porque a intenção dele era boa. Quantas vezes nós fazemos coisas boas e dá errado e nós ficamos abalados, não é verdade? E coisas boas, nós entendemos que aquilo é vontade de Deus. Não era vontade de Deus que a arca fosse levada para o reinado de Davi? Era vontade. Mas aconteceu algo errado e Davi ficou abalado. E lá em 1 Crônicas, capítulo 15, aqui Davi, ele compreendeu, entendeu que ele havia
que havia algo errado na maneira de como eles estavam conduzindo a arca. E aqui no capítulo 15, versículo 2, fala: então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que lhe havia preparado. Versículo 13 e 15, também ele fala que, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregavam a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Então Davi aqui, ele reconheceu, foi buscar na palavra, e viu que havia uma ordenança de Deus, através da vida de Moisés, para que fosse carregada a arca pelos levitas. Amém? Então os levitas aqui passaram a carregar sobre os ombros, conforme Deus tinha determinado. Então, não basta querer fazer algo para Deus, mas nós precisamos fazer do jeito de Deus, do jeito que Deus quer. Muitas coisas nós fazemos e, como eu falei, não é ruim, mas Deus, ele tem algo específico para o seu povo, algo específico para eu e você viver, que precisamos compreender a forma que é necessário fazer, a forma que agrada a Ele, por sermos carregadores dessa presença. A forma que Davi tentou carregar a arca no início, né, pelo carro de boi, representa a conveniência. Talvez o carro de boi seja uma figura de muitas áreas da nossa vida. Quando dizemos: Senhor, eu quero te servir, mas do meu jeito. Quero te obedecer, desde que não custe nada. Quero a tua presença, mas eu não quero mudar os meus hábitos. Eu quero autoridade, mas não quero submissão. Eu quero a glória, mas eu não quero o processo. Conveniência. Algo que é mais fácil. Não é ruim, não é errado, mas é mais fácil fazer dessa forma. E não se preocupar, não ter um temor em querer agradar o Pai. Os carregadores da presença, os levitas aqui, eles eram específicos para carregar a arca. Quando Moisés ele deu a ordem de Deus para que o povo começassem a trazer os utensílios para que o templo de Deus fosse montado, ele começou a determinar para cada tribo ali, para cada homens de Deus, que trouxessem algo. Mas para esses homens, em específico, Deus falou através de Moisés: não precisam trazer nada. Vocês são responsáveis para carregar a arca.
Então o carro de boi aqui representa uma facilidade, uma conveniência das coisas normais do mundo que não pode ser substituída pela obediência a Deus. Tudo que é facilidade que nós encontramos diante das coisas que Deus pede para nós fazermos, não é substituído pela obediência. A obediência tem que ser maior nas nossas vidas. Os carregadores da presença são obedientes. Lá em 1 Samuel 15, 22, fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência. Então, quando a arca ela foi colocada nos ombros dos levitas, existe aqui uma mensagem poderosa. Aquilo que Deus confiou para mim e para você, precisa ser tratado com zelo. A prioridade deles era carregar a presença, é se preocupar em cada passo, como eu estou carregando a presença. Os carregadores da presença precisam ter essa preocupação. Como eu estou carregando a presença? Como eu estou carregando aquilo que Deus confiou na minha mão, na minha vida. Fale para o irmão do teu lado aí. Não carregue de qualquer jeito aquilo que Deus confiou a você. Não trate a sua família de qualquer jeito, não trate o seu casamento de qualquer jeito, não trate o seu chamado de qualquer jeito, não trate o seu ministério de qualquer jeito. Não trate as pessoas de qualquer jeito, não trate o altar de qualquer jeito, não trate a palavra dele de qualquer jeito. Os carregadores da presença se preocupam com aquilo que Deus colocou e confiou sobre nós. Porque aquilo que Deus coloca em nossas mãos exige zelo, exige temor e exige responsabilidade. Deus está nos chamando para uma responsabilidade com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E antes era a presença de Deus manifestada e carregada na arca. E agora a palavra nos garante que nós somos o templo do Espírito de Deus. Somos esses que portam a presença de Deus, portadores da presença. E aqui muda tudo. No Antigo Testamento, a arca estava associada à presença e ao governo de Deus no meio de Israel. Mas Deus estava limitado ali, àquela arca, para aquele povo. Por isso que eu falei aqui no início, que nós precisamos quebrar os pensamentos, mudar os pensamentos de como nós olhamos para a presença. Como nós percebemos a presença, como nós imaginamos que é essa presença. Não pode ser um espírito que vem neste lugar, ele decidiu estar neste lugar hoje de manhã porque é um culto. Mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Somos o templo dele.
E agora o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, ela está aqui, ela está na minha casa, ela está no meu trabalho, aonde tem pessoas que são entendedores, que são templos de Deus, ali a presença de Deus está. Então nós precisamos renovar a nossa mente e entender e ter essa convicção: aonde eu estou, a presença de Deus está. Aonde eu estou, a glória de Deus está. Aonde eu estou, o governo de Deus está. Em João, capítulo 14, versículo 16. Jesus disse assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Então aqui é uma promessa de Deus, Ele habita conosco e está em nós. E Deus, Ele não quer apenas estar, mas Ele habita em nós, pelo Espírito Santo. Não é um Espírito que chega e vai embora, Ele permanece. Amém? Jesus falou aqui, um conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele permanece, a presença permanece. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Olha o que Paulo fala aqui. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Carregadores da presença, glorificam a Deus, manifestam e glorificam a Deus através do próprio corpo. Vocês entenderam? A presença ela era carregada. E agora nós somos o templo. Somos os portadores da presença. Glória a Deus. Como nós estamos tratando essa presença que nós carregamos? Se naquela época havia um zelo, havia uma preocupação para carregar um objeto ali, que trazia a presença de Deus, a glória, o poder de Deus. Não era qualquer objeto, mas representativo ali em um baú. Como nós hoje, com a convicção que o Espírito Santo habita em mim e em você, carregamos essa presença. Qual é a convicção, a responsabilidade, o zelo, o temor que nós temos em olhar para isso e carregar? Como que eu estou tratando o meu corpo, a minha mente, a minha família, o meu casamento, meu ministério, a minha vida secreta com Deus? Como que eu estou tratando a presença? Porque quando nós olhamos para essas áreas aqui e ignoramos ela, eu estou desfazendo da presença.
Eu não estou me importando com a presença. Eu não estou tendo responsabilidade com a presença, com aquilo que Ele colocou em minhas mãos. Quando eu deixo de olhar para Ele, quando eu deixo de ter esse temor e essa responsabilidade nessas áreas, a nossa vida. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Será que não sabemos? Precisamos trazer isso à nossa consciência. Não carregamos apenas uma mensagem, nós carregamos um testemunho de vida com Deus. Precisamos ser esse testemunho, precisamos manifestar essa presença e revelar o Pai através de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 4. Ó, que mensagem poderosa. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia. Não desistimos. Carregadores da presença têm um destino. Carregadores da presença têm um propósito. Aonde o Senhor nos colocar, somos portadores dessa presença. Somos portadores da glória, do poder de Deus. Quem estava aqui ontem no Awake, no Agitados? Foi tremendo demais.
Eu acompanhei online. Não vim. Estava preparando a palavra. Mas Deus falou demais. Somos a voz. Precisamos ser essa voz dos portadores da presença. Não podemos olhar para situações e achar que é normal. Já estou acostumado a ver isso. As coisas são assim mesmo. Não. Somos portadores da presença. Somos portadores do poder de Deus. Da luz de Deus. E aonde a luz vai, resplandece. Não há trevas. Não podemos se conformar. Aqui ele disse: temos esse tesouro em vasos de barro. Diga aí, eu sou o vaso. E ele é o tesouro. Eu não sou a glória. Fale. Toda a glória pertence a Jesus Cristo. Aleluia. Somos vasos que carregamos um tesouro. Temos um tesouro dentro. E quando nós temos esse entendimento, agora nós entendemos o que é ser louco pela presença. Agora nós começamos a entender o que é não se conformar com as coisas deste mundo, mas deixar renovar a nossa mente, para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Agora nós começamos a perceber o quão precioso são as coisas que Ele tem colocado em nossas mãos. Não é apenas dizer eu quero sentir Deus, mas é dizer e revelar por quem nós somos governados. E dizer, eu não quero somente sentir Deus, mas eu quero mostrar que sou governado por Ele. A minha vida é governada por Deus. Carregadores da presença têm uma vida governada por Deus. Têm a plena convicção do propósito. E que somos portadores da presença. Como eu disse, a presença não é este lugar. Então, portadores da presença carregam a presença aonde vai. Não é somente no domingo, mas a presença também está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, segunda, todos os dias das nossas vidas. Carregadores da presença. É sempre, a presença permanece. Então é querer a sua presença todos os dias, no trabalho, na família, nas decisões, nos negócios, nas conversas. Até as nossas conversas nós achamos que são normais. Uma conversa do trabalho, eu não posso trazer algo de Deus para aquele amigo do trabalho. Porque é normal, eu tenho que trabalhar, eu falo sobre esse assunto todos os dias. Mas eu não me preocupo em o que o Senhor quer falar através da minha vida para aquele amigo de trabalho, para aquele amigo da escola, e aí na minha família, no ministério,
Nós precisamos olhar com esse temor e essa responsabilidade. Quando ninguém está vendo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo compreender a importância e o zelo e a responsabilidade que Deus está trazendo essa mensagem para nós hoje? E não sei vocês, mas o Senhor, Ele falando isso comigo, e eu já começo a imaginar aquilo que Ele quer fazer através de mim. Através da igreja. Entendendo essa mensagem de hoje. Somos carregadores, portadores da presença. Precisamos entender isso. Precisamos entender a responsabilidade daquilo que Deus coloca em nossas mãos como algo precioso. No ano passado eu estava perdido, né? Meio confuso na mente, daquilo que era o meu propósito, daquilo que Deus me chamou. E um belo dia eu falei assim: Deus, Ele me chamou para cuidar dos casais. Eu preciso fazer algo. E aí veio uma ideia genial. Vou escrever um curso. Vou escrever um livro, vou escrever algo que eu possa ajudar os casais. E aí eu falando, não, vai dar certo, porque é o meu propósito, Ele me chamou para isso, e eu vou para cima, vai dar certo. E aí eu comecei a me empenhar para fazer e tudo, comecei a fazer e tudo, comecei a divulgar. É errado você vender algo? Não? Não. Mas aí, no meu coração, eu estava necessitado na minha vida financeira, e eu falei assim: vou juntar o útil com o agradável. Irei ministrar um curso, fazer um curso, e vou colocar para vender. E vai dar certo, porque é o meu chamado. E comecei a divulgar isso. Coloquei lá na internet, foi divulgando São Paulo, interior, Paraná, Santa Catarina. E aí começaram a me chamar. Uns mandavam mensagem ruim. E eu lia e falava assim: esse não está entendendo o meu propósito. E falava: você está usando a palavra de Deus para vender. Você está usando a palavra de Deus. Você é um pilantra e tal. E eu falava: não está entendendo o meu propósito. Eu quero ajudar as pessoas. No meu coração, a intenção boa, amém? E aí começou a uns interessados. E começou a conversar, e eu comecei a ministrar. E eu ministrava, e nunca chegava na venda. E aí, no final do dia, eu ficava bravo, porque, poxa, mas eu estou fazendo isso para me vender, e eu não estou vendendo. E aí, ainda a pessoa me chamava no outro dia, mas, isso, e eu ministrava.
portador da presença indo para a direção errada, fazendo coisas que não agradam a Deus, não agradava a Deus. Não é que é ruim vender, ou você não pode vender algo que Deus colocar sobre a sua vida, mas para mim não era. Eu estava fazendo algo por minha necessidade, não por propósito. Portadores da presença não fazem algo por necessidade. Portadores da presença fazem algo por propósito. O propósito dos carregadores da arca, o propósito dos portadores da presença é manifestar e levar a presença aonde for. Até então que Deus não permitiu que a presença fosse carregada da forma que eles queriam carregar, mas da forma que foi estabelecida para carregar, para as pessoas específicas que eram para carregar, que hoje somos eu e você, amém? Glória a Deus. Você entende a importância e a responsabilidade que eu e você tem? Porque somos esses portadores da presença. Não é de qualquer jeito. Não é por necessidade, mas é por propósito. O Senhor quer fazer algo grandioso através da minha vida e da sua vida, mas precisamos entender esse temor, essa responsabilidade sobre tudo aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos. Se Ele te dá a oportunidade de estar aqui todos os cultos, venha todos os cultos. Se Ele te dá a oportunidade de você sentar na sua mesa para ter uma refeição com a sua família, sente na mesa. Se Ele te dá a oportunidade de você fazer algo aqui na casa dEle, faça com excelência, com alegria, com honra. Não é simplesmente fazer algo para Deus, mas é fazer com Deus e debaixo da direção dEle, na vontade dEle, tendo paz com Ele. E talvez hoje Deus está perguntando para mim e para você: você quer fazer a minha obra? Ou você quer que eu abençoe a sua obra? Somos os portadores e os carregadores da presença porque temos uma obra de Deus para fazer. Então não tem a ver com a minha obra, a minha vontade, aquilo que eu acho que eu tenho que ter, mas aquilo que agrada a Ele, aquilo que é o propósito dEle na minha vida. Eu e você precisamos olhar para isso e ter convicção do que nós carregamos. Davi percebeu isso, mudou a rota. E Deus está dizendo para nós hoje: mude a rota. Mude a rota. É tempo de mudar a rota. É tempo de nós percebermos que estamos carregando a presença, talvez não de uma forma errada, mas não com a importância que ela tem que ter, não com a responsabilidade que ela tem que ter. Precisamos olhar dessa forma. Mude a rota. Talvez você pediu crescimento e Deus está trabalhando no seu caráter. Nós precisamos compreender que ser portador da presença, essa presença também ela está no processo.
E precisamos compreender esse processo e deixar Ele trabalhar. Talvez você pediu autoridade e Deus está trabalhando, ensinando você na obediência. Você pediu influência, Deus está te ensinando a ser humilde. Talvez você pediu uma porta aberta e Deus está te preparando para você atravessar essa porta. E não quer dizer que a porta não está aberta, ela está aberta. Obrigado, irmão. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Se nós batermos nas portas, elas se abrirão. Agora, se nós não entramos ainda, é porque Deus está nos preparando. Provérbios, capítulo 3. Versículo 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Eu queria convidar a igreja a reconhecer hoje, eu e você reconhecermos juntos, como igreja, um só corpo, que talvez eu e você não tenha olhado dessa forma, com esse temor e essa responsabilidade, para essa presença gloriosa, para tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E eu, junto com vocês, quem puder, se render ao Senhor nessa manhã, reconhecendo, declarando a Ele, para que Ele venha endireitar as nossas veredas. Da forma que você se sentir rendido a Ele, se você quiser fechar os olhos, se você quiser se ajoelhar, se você quiser chorar, se você quiser gritar, fique à vontade. Mas se renda a Ele de alguma forma. Mostre o teu coração. Olhe para Ele nesse momento. Olhe para dentro de você. Aleluia. O Senhor quer que eu e você mude a rota nessa manhã. Carregadores da presença são obedientes a Deus. Carregadores da presença escutam a Deus. Naquele dia eles carregavam a arca nos ombros. Hoje nós somos esse templo que carrega a presença. Pai, nós se rendemos nessa manhã, Senhor. Reconhecendo, Pai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nós queremos, Senhor, perceber a Tua presença sempre, Senhor, em nossas vidas. Não somente quando nos convém, mas sempre. Hoje, Senhor, nós entendemos que a Tua presença não pode ser tratada, Senhor, de qualquer maneira.
Nos ensina, Senhor, a carregar, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado e confiado em nossas mãos. Nós se rendemos a Ti, Senhor, nessa manhã, Pai. Mostrando, Senhor, as áreas, Pai, e tudo, Pai, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e talvez nós tenhamos carregado de qualquer forma, Pai, de qualquer maneira, Senhor. Queremos, Senhor, ter esse zelo, queremos, Pai, ter essa responsabilidade, Senhor, esse temor, Pai, para carregar as Tuas coisas. Queremos, Pai, dar a importância, Pai, assim como o Senhor dá, Pai, para cada uma das coisas. Para cada área, Senhor, que o Senhor tem nos colocado, Senhor. Nós rendemos a Ti, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor, não a minha, não a dos meus irmãos. Porque somos carregadores, Senhor, da Tua presença. Somos portadores, Senhor, da Tua glória, do Teu poder, Pai. Que tudo seja, Senhor, sobre Jesus. Tudo seja sobre Ele, Pai. Tudo seja sobre a Tua presença. Que os nossos olhos, Senhor, não parem de olhar, Pai, para Ti. Que os meus olhos, Senhor, os olhos dos meus irmãos, Senhor, mesmo fechados, Senhor, que nós enxergue, Senhor, a Ti. Que os nossos ouvidos, Senhor, sejam destampados, Senhor, nessa manhã, para que a Tua voz, Senhor, seja clara, seja audível, Senhor, nos nossos ouvidos, para que a gente mude a rota, para que a gente escute, pratique e seja obediente, Pai. Nós não queremos apenas sentir, Senhor, a Tua presença, mas nós queremos, Senhor, ser governados, Senhor, pela Tua presença, Pai. Que não seja, Senhor, uma presença que nós só venhamos sentir, Senhor, aqui neste lugar, neste culto, Pai. Mas que nós tenhamos a plena convicção, Senhor, que somos carregadores dessa presença. Somos templo, Senhor, da Tua presença. E aonde nós vamos, Senhor, aonde o Senhor nos colocar, Pai, que essa presença seja manifesta, Senhor, através de mim e dos meus irmãos. Que eu e cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor, seja um marco de rendição, Senhor, à Tua presença. De rendição, Senhor, à Tua vontade, à Tua voz, Pai, aquilo que Te agrada, Senhor. Sobre tudo aquilo que nós estamos colocando, Senhor, aqui. Sobre todas as áreas, Pai, sobre tudo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Que estamos fazendo, Pai, carregando, Pai, com peso, de qualquer maneira, Senhor. Porque achamos que temos que carregar e temos que levar o ministério, temos que carregar e fazer as coisas acontecer na família, no trabalho. Mas hoje, Senhor, nós reconhecemos, Pai, que tudo é Teu. Tudo é Teu. Se estamos aqui hoje é por causa da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua presença, Senhor, que nos traz vida. E vida em abundância, Pai. Oh, Jesus, aleluia. Que o meu coração e o coração dos meus irmãos seja quebrantado, Senhor, nessa manhã.